Vai, irmãos. Vamos, Renato. Amém, irmãos? Boa tarde a todos. Boa tarde. Que alegria nós estarmos aqui hoje à tarde para nos colocarmos à disposição de Deus para a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos começar com uma oração. Amém. Chega mais perto de vocês aqui. Amém. Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai eterno, porque podemos estar aqui agora, Pai, para sermos tocados pela sua palavra e tomarmos decisões que precisamos tomar, Pai, para que possamos ser servos do Senhor com todo o nosso coração. Esteja conosco agora, ajuda-nos, Pai, inspira-nos, para que saiamos daqui, Pai eterno, super animados, diferentes de quando nós entramos, Pai. Saiamos daqui, Pai eterno, dispostos a fazer a sua vontade com toda a gratidão no nosso coração. Ajuda-nos, Pai, a sermos humildes, compromissados, a nos arrependermos dos nossos pecados, a fazermos as coisas, Pai eterno, com coração grato, Pai, pelo que Jesus fez por nós. Sim, Pai. Obrigado por tudo, esteja conosco, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos, que bom estarmos aqui. Bom, esse setor é incrível, não? Amém. Então, esse setor aqui, Tatuapé, é um centro de treinamento de liderança. Amém. Então, algumas vezes temos o Gabriel pregando, o Alex pregando, o Ian pregou aqui, amém? Amém. Agora eu estou fazendo parte do treinamento, agora sou eu pregado. Vai, irmão. Muito bom. E o que me anima é que domingo que vem, Gabriel vai pregar a palavra, amém? Mas não vai pregar sozinho, ok? Gabriel vai fazer a maior parte da pregação e Lucas Tria vai pregar também, amém? É um centro de treinamento, né? Então, por que não colocar meu filho também para pregar? Se o Ian pode pregar, acho que... Mas também foi incrível, irmão. Amém. Operário de Deus, amém. Muito bom. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, sem o qual nós abandonamos a Deus, chamado gratidão, amém? O poder da gratidão. Dizem que a gratidão é a mãe dos bons sentimentos. Nós não conseguimos sobreviver espiritualmente se nós não tivermos um coração grato, amém? Um coração disposto a fazer a vontade de Deus, sem dúvida, mas grato. O que é um coração grato? Um coração grato é um coração que entende e está cheio da graça de Deus, ok? Então, se você está cheio da graça de Deus, o que é graça? Graça é quando você recebe uma coisa que você não merece, certo? E mesmo que você queria tanto, você não merece receber e você mesmo assim recebe. Isso é graça. E ter um coração grato é ter um coração sabendo que eu recebi algo que eu não, merecia. Sabendo que eu recebi algo que nunca eu iria merecer se não fosse pela misericórdia de Deus, amém? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 44. Vamos, Renato. Vamos lá, irmão. Aqui nós temos a comparação de como é o reino dos céus. Temos dois versículos incríveis aqui. É Jesus falando, ele fala: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Olha só que interessante, nós podemos tirar muita, mas muita coisa espiritual desses dois versículos. Vamos tirar apenas algumas, ok? Primeira coisa, Jesus está falando de como é o reino dos céus. E o que seria o reino dos céus?
Um local onde quem é o rei é Deus, amém? Amém. Então, um local que você não é regido por humanos, por pessoas, mas você é regido por Deus. E nós sabemos que nós temos algo muito precioso, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso é muito precioso. Agora, o que aconteceu com esse homem? Esse certo homem, ele estava lá passeando e encontrou um tesouro. E como você sabe, quando você encontra algo na propriedade alheia, esse algo pertence a quem? Ao dono da propriedade, não é isso? Então vamos supor lá que eu esteja na casa do Gialdo, da Sandra, e encontre lá uma nota de 50 reais. Não é muito difícil encontrar 50 reais, em casa é mais difícil, mas lá não é por causa da Maria José, tá bom? Porque... mas você está lá, encontra 50 reais. Eu falo, opa, que legal, eu encontrei 50 reais, eu vou pegar para... Não posso pegar para mim. Por quê? Porque esse dinheiro estava na propriedade, uma propriedade privada, certo? A mesma coisa aconteceu com esse homem. Ele estava passeando, aí é uma comparação aqui, certo? Uma parábola. Ele estava andando e tropeçou e viu um tesouro, só que ele não podia pegar aquele tesouro. Ele tinha que primeiro vender tudo o que tinha e comprar o campo. Uma vez que ele fosse dono da propriedade, daí sim ele poderia pegar aquele tesouro para ele. Olha quanta coisa espiritual nós não podemos tirar. Qual foi o sacrifício desse homem para que pudesse ter esse tesouro? Deixar tudo que tinha, vender tudo que tinha. Mas eu tenho certeza que Jesus nessa parábola queria que nós entendêssemos algo muito especial aqui, que é a alegria que esse homem teve quando encontrou esse tesouro. E está comparando o reino como se fosse esse campo que teria esse tesouro. Então, você encontra algo espiritual, o que você faz? Você deixa tudo que você tem e você começa a viver e ter uma vida espiritual de acordo com a vontade de Deus. O que de mais espiritual nós podemos ter hoje? O que mais poderia trazer alegria para você hoje? Será que seria um carro novo? Nós gostamos de ter coisas novas, não? Será que seria uma casa nova? Como é bom um cheirinho de casa nova, um cheirinho de carro novo, uma roupa nova, né, que você não precisa nem lavar, né, já, talvez passar, né? Como é bom você ter coisas novas. Gostamos de coisas novas, não? E você tem algo também interessante, a Bíblia. E nós estamos aqui diante de um dilema muito interessante. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Não é o Alcorão, não são os livros de autoajuda. A Bíblia é o livro mais vendido. Nunca se vendeu tantos livros na face da terra como venderam a Bíblia. Porém, se a Bíblia é o livro mais vendido, por que será que as pessoas não têm grande alegria em lerem a Bíblia? Por que será que as pessoas não têm grande alegria por ler a Bíblia? Por que será? O que torna uma coisa rara? O que torna uma coisa especial? Melhor dizendo, o que torna uma coisa cara? A raridade. Por que o ouro é caro? Por que o grama do ouro é muito caro? Porque você não encontra ouro por aí. Encontrei um ouro aqui, tem um pé de ouro aqui, tem um ouro lá no quintal. Por que o ouro é raro? Aliás, por que o ouro é caro? Porque ele é raro, certo? Mas a palavra de Deus não é rara. Então por que ela é tão preciosa? Mesmo não sendo rara, porque poucas pessoas entendem a espiritualidade que a palavra de Deus traz. Poucas pessoas entendem e poucas pessoas querem entender. A maioria não quer entender a espiritualidade, ou não querem ter a espiritualidade que a Bíblia traz para nós. Interessante isso, não? É um paradoxo aqui. Ainda que a Bíblia seja muito vendida, poucas pessoas encontram o tesouro que está na Bíblia. E poucas, sabe por quê? Sabe por que poucas pessoas encontram?
porque poucas pessoas ficam alegres e felizes por causa da Bíblia. Pessoas ficam mais alegres por terem um carro novo, uma casa nova. Mas por que eu não fico tão alegre quando eu compro uma Bíblia? Sabe por quê? Porque talvez eu não consiga absorver a espiritualidade que a Bíblia traz para mim. Então esse homem ficou tão feliz nesse campo, tão feliz que vendeu tudo que tinha. Ele estava muito grato. Esse é o poder da gratidão. A gratidão transforma o indivíduo. Agora então, já que nós sabemos, não, que a Bíblia pode trazer tantos benefícios para nós, então vamos aprender hoje com essa pregação como absorver coisas espirituais da Bíblia. Amém? Quando você abre a Bíblia, qual atitude eu preciso ter para que eu possa aproveitar o máximo as coisas espirituais da Bíblia? Qual é a atitude? O que eu preciso ser? Como eu devo pensar? Como eu devo agir? O que eu preciso fazer? Porque você pode chegar em casa, abrir a Bíblia e nossa, não consigo entender nada. Ou algumas coisas você entende, medita, outras coisas você é difícil entender alguma coisa. Você fecha a Bíblia e é como você, sabe, se olhasse no espelho e esquecesse da sua aparência, né, durante o dia. Você sai de casa arrumado, penteado, né, daí chove, venta, tudo, você, como será que está a minha aparência agora? Esqueci, né, não tem como saber da minha aparência. Então, você pode ler a Bíblia e ficar indiferente à Bíblia, ou você pode aproveitar cada palavra, cada coisa que a Bíblia traz para você. A primeira atitude que nós precisamos ter quando nós abrimos a Bíblia é humildade. Por que humildade? Todo mundo, ou a maioria das pessoas, se acham humildes. Assim eu era no mundo. Eu achava que era tão humilde, quando eu passava, deixava um rastro de humildade. Sabe, as pessoas dizem, nossa, que não é humilde, não. Ou às vezes confundimos humildade. Achamos que humildade é simplicidade. Aquela casinha humilde, casa humilde. O que é isso aqui? Casa simples, não? Casa pobre. Mas não humilde. A casa não é uma pessoa para ser humilde, não. Humildade é uma qualidade de um indivíduo, de uma pessoa. Não, ele é muito humilde, é uma família muito humilde. Não é o fato da pessoa ser pobre que ela vai ser humilde, nem o fato da pessoa ser rica que ela vai ser humilde. Existem pobres orgulhosos, ricos humildes, ricos orgulhosos, pobres humildes, ok? Então o que nós vemos aqui é primeiro entender o que seria essa humildade. Quando nós abrimos a Bíblia, nós chegamos cheios de tradições. Você que nos visita aqui, qualquer um de nós tivemos uma educação, fomos criados debaixo de uma cultura, nós tivemos muitas influências para o bem e para o mal, e formamos opiniões. Se você não firma opinião para outras pessoas, no mínimo você formou opinião para você mesmo. E você tem um conjunto de opiniões formado na sua mente. Você tem características pessoais. Você traz com você coisas que algumas delas são boas, outras são ruins, na sua concepção. Então você é uma pessoa que julga, que forma opiniões. Nós temos uma consciência também. A consciência que nós temos foi dada por Deus. E às vezes nós não andamos legal com a nossa consciência e não sabemos por quê. Talvez porque a cultura que você formou, a qual você foi criado, ela te levou a formar certos tipos de pensamentos, a ter certos dogmas que não são os mesmos de Deus, ou não são aceitáveis por Deus. Então quando você lê a Bíblia, você se depara a primeira coisa com uma coisa diferente, que vai confrontar a sua tradição, que vai confrontar quem você é, ou quem você pensa que você é. Então se você chega
diante da Bíblia e é orgulhoso, você pode até ler a Bíblia, você pode entender algumas coisas, você pode decorar os versículos, você pode ensinar pessoas, mas você não muda de vida e não fica grato, não fica como esse homem aqui no campo que ficou alegre. Você fica triste, ainda que leia a Bíblia. Uau. Mas se nós temos uma atitude humilde de me colocar no meu lugar quando eu leio a Bíblia, e saber que Deus é Deus, e não só saber, ter a disposição de mudar o meu coração, de deixar a Bíblia me confrontar, daí sim você vai absorver coisas espirituais da Bíblia. A maioria das pessoas não somente se acham humildes, elas se acham boas. É difícil você encontrar uma pessoa, eu sou ruim, eu sou muito mal, sou ruim. É difícil você encontrar pessoas que se acham más. Sabe por quê? Eu não roubo, eu nunca matei ninguém. Mal é o Chico Picadinho, mal é o maníaco do parque, mal são os traficantes, são os pedófilos, são os estupradores. Eu não sou nada disso, eu sou uma pessoa boa. Espera aí, você está se comparando com quem? Para achar que você é bom? Eu nunca roubei, eu nunca matei. Você está se comparando com um ladrão? Você está se comparando com um assassino? Você acha que é esse o intuito da Bíblia? Fazer você se sentir bem porque você se compara com um ladrão? É esse? A Bíblia vai trazer outra pessoa para você se comparar com ele. A Bíblia vai trazer Jesus. E quando você se compara com Jesus, você pode falar que é bom? Não. Você pode falar que é bom? Não. Então você não é bom, eu não sou bom se comparados com Jesus. Olha que interessante. Jesus veio para que possamos ser iguais a Ele, ainda que nunca vamos ser iguais a Ele nesse mundo. A palavra discípulo de Jesus Cristo aparece cerca de 270 vezes na Bíblia, aproximadamente de acordo com a tradução, com a versão. A palavra cristão, cristãs, cristã, cristãos, cristão, aparece em todas essas variáveis, aparece somente 3 vezes, no máximo 5 vezes na Bíblia, de acordo com a versão, com a tradução. Nós estamos mais acostumados a escutarmos cristão do que discípulo, mas a Bíblia fala mais discípulo do que cristão. E a primeira vez que a Bíblia falou sobre ser cristão foi um apelido que deram para os discípulos. Ah, aquele cristão lá, né? Paulo estava em Tarso, foi trazido por Barnabé a Antioquia. Chegando em Antioquia, as pessoas da cidade chamaram os cristãos pela primeira vez, os discípulos pela primeira vez de cristãos, tipo como se fosse um apelido. Ah, ô careca, ô, né? Tem os apelidos por aí, não tem? Então, ô cristão, cristão. Mas você escuta, vivemos numa sociedade cristã. Ah, é a religião cristã. Ah, olha, não tem erro falarmos que nós somos cristãos, não é isso, porque a nossa igreja também chama igreja cristã, certo? Não há erro, mas a ênfase maior está na palavra discípulo, porque a palavra discípulo significa aprendiz, imitador. A palavra cristão também significa isso, pequeno Cristo no grego. Cristão significa pequeno Cristo. Mas quando você fala discípulo, eu sou discípulo de fulano. Você é um aprendiz, um imitador de fulano, um imitador de ciclano. Tem lá o Bruce Lee com seus discípulos, lutam Kung Fu, etc. Então, da mesma forma. Então, a Bíblia quer nos levar a ter um padrão. Quem é esse padrão? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, como saber? Como ser igual a Jesus? A nossa expectativa não é necessariamente ser perfeito como Jesus, mas darmos todo o nosso coração para chegarmos o mais próximo possível. Senão somos medíocres. Nós somos assim nas coisas do mundo.
né? Eu, quando era criança, eu não queria ser um jogador de futebol meia boca. Eu era pequeno, quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Não é isso que diz a música? Então, toda criança, todo menino, né, muitas vezes sonha que está fazendo gol, né, que está lá. Então, na minha época, tinha jogadores famosos, na minha época, tá? Então, tinha o Zico, tinha Sócrates, Zenon. Lembra do Zenon, Luiz? Lembra? Tinha o Birubiru. Birubiru, eu não acho que ele era muito bom, não. Então eu não queria ser, nunca queria ser igual o Birubiru. Mas eu queria ser igual o Zico. Uau, eu vi o Zico jogar. Uma vez ele fez um gol de meia bicicleta. Eu falei, meu Deus, daí eu jogava com meus amigos. Eu sou o Zico, não, eu sou o Sócrates. Não, eu queria ser o melhor. Nós queremos ser o melhor. Se você gosta de algo, se especializa em algo, vai trabalhar na área que você gosta, você não vou trabalhar para ser lá meia boca, entendeu? Não, se você gosta daquilo, você quer ser quem? O melhor. Você se inspira com as pessoas que são ícones na categoria do seu trabalho. Eu não sei qual é a categoria de todo mundo aqui de trabalho, mas deve ter fisioterapeutas, por exemplo, incríveis, que a Luísa quer ser igual a eles. Se bem que ela é incrível já, né? Mas tem pedagogos fantásticos. Eu converso com a Maria José, que é pedagoga, que ela se inspira. Então eles fazem escola até, não? E querem ser iguais a esses pedagogos. Mas quando falamos espiritualmente, quem é seu padrão? É o pastor que prega na televisão? É o outro lá que está saindo candidato na política? Quem é? Quem é o seu padrão? Quem é o seu padrão? Jesus. Por isso que nós falamos, somos discípulos de quem? Discípulos de Jesus, amém? Amém. Porque o nosso padrão é alto. Queremos padrão alto das coisas do mundo. Porque não posso querer um padrão alto das coisas de Deus? Efésios 5, versículo 1. Olá. Olha o que a Bíblia fala. Olha que interessante. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Uau! A Bíblia fala para você ser imitador de quem? Como quem? Filhos. Como um filho imita o pai. Desde que o pai seja um bom exemplo. Mas nós estamos falando aqui de Deus, não? Não tem exemplo maior que o dele. Então, sermos imitadores de Deus. Essa é a expectativa altíssima que Deus tem para nossas vidas. Agora, como fazer isso? Primeiro, abra a palavra de Deus e seja humilde. Porque se você quiser confrontar a palavra de Deus, se você quiser, sabe, dúvidas nós temos. E é bom que se esclareçam. Eu amo quando minhas dúvidas são esclarecidas. E amo esclarecer dúvidas das pessoas também, quando eu consigo. É muito bom. Agora, tem algo muito valioso aqui. Você pode ter sua dúvida esclarecida. Você pode entender algumas coisas, mas manter o seu orgulho. Não dá o braço a torcer porque eu fui criado desse jeito. Você não entende o sistema ao qual eu fui criado. Você não entende como foi isso, você não sabe, você não está na minha pele, você não sabe a mãe que eu tenho, o pai que eu tenho, o chefe que eu tenho no trabalho, você não entende a minha vida, você não sabe por aquilo que eu passei. Eu vou dizer uma coisa, tem pessoas que passou por coisas piores que você, e são discípulos de Jesus e estão aqui super gratas. Amém. Ou não tem? Então, seja humilde diante da palavra de Deus. A Bíblia fala que os orgulhosos, as pessoas que têm orgulho, sabe? São pessoas que vão ser destruídas por Deus. Destruídas, a Bíblia fala. Vamos lá em 2 Samuel 22, versículo 28.
Vamos começar a ler a partir do versículo 26. 25 melhor. Eu vou dizer uma coisa, antes de nós lermos aqui. O principal desafio para que pessoas tenham um coração segundo Deus, conforme Deus quer, não é se ela vai aceitar ou não estudar a Bíblia. Esse é só o primeiro passo. Que legal, vamos estudar a Bíblia? Vamos, pode ser agora? Pode. Não é esse. O principal desafio é se eu vou vencer o meu orgulho. Quando a Bíblia falar para eu fazer algo que eu não quero fazer. Você acha que a Bíblia vai falar para você fazer algo que você quer fazer? Você tem essa expectativa? Você não é perfeito? Que legal, eu quero fazer. Você não é perfeito. A Bíblia vai falar coisas para você que você não quer fazer. Não? Para um cara ser um bom atleta, um bom corredor, sabe, um jogador de basquete incrível, não basta ele querer, ele tem que se esforçar, ele tem que passar por um treinamento rigoroso, fazer coisas que não quer, acordar mais cedo, ter uma dieta, daí vai naquela festa de aniversário, tem aquele bolo ali, né, Vitória? A Vitória não é mais teen agora, já tem 20, né? Então você fala assim: não vou comer. Todas as células do seu corpo pedem para comer aquele bolo. Não? Você está com água na boca, mas você sacrifica porque eu estou debaixo de um treinamento rigoroso. Depois que você fica velho, você come. Mas daí vem a diabetes, né? Hipertensão, aí vem um monte de coisa, daí você vai ser obrigado a não comer mesmo, né? Mas você tem que se sacrificar em algo para conquistar coisas grandes. Vale a pena, não vale? Você quer se formar, quer ser um advogado, um médico, etc. Você tem que estudar. Não é você chegar lá e pronto. Não, você tem que estudar, tem que se dedicar, passar nas provas. Tem que ter caráter para fazer isso, para ser um bom profissional. Então, também quando você abre a Bíblia, não tem expectativa de: olha que maravilha, ai que lindo, ai falou para o meu coração. A Bíblia vai falar para o seu coração, a Bíblia vai falar coisas maravilhosas, grandiosas. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia tem muitas promessas, e a maioria das promessas não são coisas boas. Ela promete que Jesus vai voltar. Ai que maravilha, Maranata, incrível. Volta, Senhor Jesus. Hosana, quero ser salvo. Incrível, sim, mas vai separar a ovelha dos bodes. Será que eu quero que Jesus volte? A Bíblia fala que aqueles que vivem piedosamente em Cristo, é uma promessa, serão perseguidos. É uma promessa. Tem promessas incríveis, mas a maioria das promessas são de coisas que vão acontecer, provações, que vai provar o quanto nós amamos a Deus. Amém? Vamos ler aqui a partir do versículo 25. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante Ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salva os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Tem até uma canção que fala sobre isso. Aqui é uma oração de Davi,
de gratidão. E o que ele fala é que Deus nos recompensa conforme a pureza das nossas mãos. Perante quem? Perante o que o mundo acha que é puro? Para o mundo não tem problema nenhum você se masturbar, você ter sexo antes do casamento. Para o mundo não tem problema nenhum você fazer coisas que é até normal. Ser imoral com a sua namorada antes do casamento, ser impuro. Se você não é impuro, se você não é imoral com a sua namorada antes do casamento, o mundo fala: como você sabe que ela é a mulher ideal para você se casar? Ou o homem ideal? É uma aberração você ter um namoro puro, como Gabriel e Amanda, amém? É uma aberração, como Alex e Daiane. Mas nós somos recompensados conforme a pureza das nossas mãos perante quem? Perante Ele. A Bíblia fala: perante Deus. Continuando, ele fala que ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível, Deus também é irrepreensível. Ao puro, puro, mas ao perverso, Deus tem uma outra cara. O que significa isso? Olha que interessante. Todos nós aqui podemos ter uma visão diferente de quem é Deus, se não abrirmos a Bíblia. Para alguns, Deus pode ser aquele velhinho quase cego atrás das nuvens, que não olha muito bem as coisas que acontecem e acha que Deus é complacente com as coisas erradas que a humanidade faz. Para outros, Deus pode ser aquele carrasco e a pessoa se culpa demais quando faz uma coisa errada, daí desiste de tudo mesmo, daí vive no mundão mesmo, porque se culpa muito. Mas o que vai dar a visão correta de quem é Deus e vai unificar a nossa mente, porque a Bíblia fala em Filipenses 3,17 que existe um padrão que os apóstolos nos apresentaram por meio de Jesus Cristo. Existe um padrão, ou seja, Deus quer padronizar, Deus quer unificar a nossa mente sobre as coisas espirituais. A grande tentativa da palavra de Deus é fazer com que todos nós conheçamos a Deus e entendamos o mesmo Deus por meio de Jesus. Amém. Mas muitas pessoas não têm a visão correta de Jesus. Então, se você não é fiel, você não vai enxergar a fidelidade em Deus. Você vai achar que Deus é injusto e não é fiel a você. Você vai começar a pensar assim: por que tem tanta fome na África? Como Deus permite isso? Você vai pensar assim: por que algumas pessoas nascem em berço de ouro, outras pessoas nascem sem pernas, na miséria, no fundo de um barraco de favela? Onde está Deus nesse momento? Deus é injusto. Quem pensa assim é porque não conhece Deus. Você já ficou tentado a pensar assim? Tem pessoas que nunca vão abrir a Bíblia. A maioria das pessoas não vão abrir a Bíblia e tirar coisas espirituais porque tem uma ideia errada de quem é Deus e fizeram a sua própria ideia de quem é Deus. Deus é injusto. Como Deus permite que desgraças aconteçam? Agora mesmo houve um terremoto e um tsunami que está matando quase 1000 pessoas na Indonésia. Pessoas inocentes, crianças. Como Deus permite que isso aconteça? Você pode me dar essa resposta? Você conhece Deus o suficiente para não colocá-lo no banco dos réus agora? Conhece? Então eu convido você para abrir a Bíblia e conhecer esse Deus. Sabe, quando Deus criou a humanidade, tudo era perfeito. Tudo. Deus criou o homem e criou a mulher. Deus criou os animais. E que vida boa a vida de Adão, não? Tem lá sua mulher, sabe? Estava lá, esticava a mão, pegava frutas, colhia, né? Ficava lá colocando nomes dos animais. Esse aqui vai chamar carneiro, esse aqui vai chamar urubu, né? Esse aqui vai chamar girafa, e aí vai. E foi dando nome para os animais, que vida incrível. Só que Deus deu algo para o homem, porque sem esse algo, o homem não poderia adorar a Deus de todo o coração.
chamado livre-arbítrio. Se Deus não desse o livre-arbítrio ao homem, o homem seria obrigado a adorá-lo, e não faria isso de escolha própria. Então ele deu livre-arbítrio para que o homem pudesse escolher fazer a vontade de Deus. E por dar o livre-arbítrio, nem tudo poderia ser condicionado ao homem para adorar a Deus, tudo bonito, tudo lindo. Tinha que colocar alguma coisa ali para provar se o homem gostava de Deus mesmo ou não, se o homem iria amar a Deus mesmo ou não. E colocou uma árvore plantada no meio do jardim. Eu não sei que fruto tinha essa árvore. Alguns falam que é maçã, mas não sei, podia ser uma jaca, podia ser uma abóbora, não sei que fruto que tinha ali. Se bem que a abóbora não dá em árvore, né? Então, a abóbora não é, mas jaca pode ser. Jaca dá umas árvores grandes, né? Mas poderia ser uma jaca, poderia ser uma outra fruta, né? E para provar se realmente o homem iria amá-lo de todo o coração ou não. E falou: olha, você pode de tudo, você não vai morrer, você não precisa suar para trabalhar, você vai ter tudo do bom e do melhor. Oh, maravilha, não? Você ia ter tudo incrível ao seu lado, tudo perfeito, sabe, para você usufruir, e uma esposa incrível do seu lado, Eva. Mas colocou uma árvore ali com uma cobra. Permitiu que uma cobra estivesse ali. Cobra é a representação de Satanás. E o que o homem fez com o seu livre-arbítrio? Eu vou chegar lá, estou chegando lá para responder essa questão se você acha que Deus é injusto, tá bom? O que aconteceu com o livre-arbítrio do homem? Ele foi lá, a mulher foi lá, entre aspas, enganada pela cobra, ela quis ser enganada, tá bom? Foi lá, levou o fruto para Adão. Ele, entre aspas, quis ser enganado pela mulher, mas não foi a mulher que enganou ele, foram os seus desejos que o enganaram, a sua falta de liderança, falta de responsabilidade. E os dois comeram do fruto. Daí você pensa: ah, mas se eu estivesse no jardim ia ser diferente. Você acha? A Bíblia fala que Deus fez o homem semelhante, não igual a Deus. O que significa semelhante? Significa imperfeito. Isso significa semelhante. Você tem um relógio de marca, ok? Daí você vai na 25, você vê um relógio de marca ali, marcado, e você fala assim: nossa, é semelhante, mas você usa ele, toma essa chuvinha aqui, tá parecendo um aquário, né? Mas me falaram que é a prova d'água, né? É semelhante, não é igual. Só Deus é perfeito. Só Jesus, se estivesse ali, não iria pecar. Por que nós somos semelhantes? Porque somos imperfeitos. O que significa? A palavra perfeito é o particípio do verbo perfazer, que é fazer por completo, algo perfeito, que não precisa mais de nada. Se melhorar, estraga, né? Não tem mais como melhorar, porque está lá, é aquilo e pronto. Isso é algo perfeito. Deus é perfeito, não precisa mais de nada, ele não precisa se aperfeiçoar em nada mais. Mas o homem não, ele é imperfeito, ele é semelhante a Deus, ok? Então você, como ser imperfeito, se estivesse no jardim, o que você faria? Até pior, primeiro 2, 3 frutos, sei lá. Com fome mesmo. Eu quero dar uma segunda mordida para quem já deu a primeira. Então, ia comer tudo mesmo. Você ia subir na árvore. Não tem expectativa que você seria diferente, né? Então, se você fosse diferente, você é perfeito, então. Então você deveria ser arrebatado. Não sei o que você está fazendo aqui ainda. Correto? Então, faríamos o mesmo se estivéssemos lá. Então, por causa da desobediência do homem, o que veio ao mundo? Os males entraram no mundo. Por causa da desobediência, os males entraram. O que entrou no mundo? Se você for ver as consequências do pecado, você vai ver que entrou morte, o homem teve que trabalhar duro, as mulheres sofrendo dor de parto,
E por consequência, por causa das dores, por causa dos problemas, entraram muitos pecados. Por causa da desobediência de quem? Do homem. Então você acha que o mundo está desse jeito? Com pessoas passando fome na África e morrendo de fome, com terremotos, tsunamis, coisas terríveis acontecendo por culpa de quem? Por culpa de Deus? Você acha que é Deus responsável pela morte na África? Você acha que Deus é o responsável pelas desgraças que acontecem ao nosso redor? Você questiona Deus, você coloca Deus no banco dos réus e fala: Deus, por que está acontecendo tudo isso? Deus faz o mesmo, coloca você no banco dos réus e pergunta: eu te dei tudo perfeito, por que vocês fizeram isso com o meu jardim? Dá para entender um pouquinho mais de Deus? Isso é só o comecinho. É só o comecinho. Nós queremos estudar a Bíblia com você. Muito bom, né? Para você entender muito mais coisas espirituais a respeito de Deus. Nunca culpe Deus de nada, nem seja tentado a fazer isso. É falta de humildade diante da palavra de Deus quando nós questionamos a Deus. Nós temos questões, temos dúvidas, mas não admita a mínima possibilidade de achar que Deus é injusto. Não admita a mínima possibilidade de achar que Deus é um carrasco, ou que Deus é omisso. Sabe por quê? Sabe o que Deus fez depois disso? Não precisava fazer isso, mas Deus deu o filho dele por você, para te redimir da sua imperfeição, da minha imperfeição. Deus deu Jesus para morrer na cruz da forma mais cruel possível. É o que nós vamos ver agora em Isaías 52, 14. Renato. Aqui o profeta Isaías está falando de um acontecimento que aconteceria cerca de 740 anos depois. E está falando sobre Jesus. Jesus. Ele está falando que Jesus passaria, que o Messias passaria no meio de nós. As dores que ele passaria. E para mim, um dos versículos que mais me causam, que causa impacto, é esse versículo 14. Porque esse versículo 14 vai falar para você o que aconteceu com Jesus, para que eu pudesse ser redimido dos meus pecados. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De quem o profeta está falando? Jesus. Ele sofreria de tal modo que você olharia para ele e falaria assim: é um ser humano. É um ser humano. Você acha que Deus é injusto? Dar o filho dele para sofrer desse jeito por você? Temos direito de questionar a Deus. Temos direito de nos impor. Temos direito de não ficarmos gratos pela salvação que nós recebemos, pelo resgate que nós tivemos por meio de Jesus. Isso não impulsiona você? Não te alegra? Você não fica feliz em pensar que Deus me amou tanto, mas me amou tanto, que deu seu único filho, unigênito, para morrer por mim? Qual é a sua reação diante de tanto amor? Você pode ter duas reações. Uma reação começa a se culpar: eu não mereço, mas no fundo, como uma desculpa para continuar fazendo o que é errado. Outra reação é você: quer saber?
agora eu sei que eu tenho um padrão aqui para seguir. Agora eu sei que tem Jesus Cristo aqui, que veio nesse mundo para poder conhecer mais sobre Deus. Antes de Jesus, como que era conhecido Deus? Por meio de leis, não de princípios. Faça isso, não faça aquilo outro, por meio de leis, ok? Assim era conhecido Deus. Deus não era chamado de Pai no Antigo Testamento, de justo juiz, de Senhor dos exércitos, Deus eterno, mas não de Pai. Depois que veio Jesus, Ele nos leva para os princípios que regeram as leis, que é o amor. E Ele resume todas as leis em 2 princípios, que são mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como você mesmo. Se você tem isso, você tem todas as leis, porque todas as leis foram formadas por causa do amor de Deus por cada um de nós. Então agora nós temos quem? Jesus, como padrão da nossa vida. Agora nós sabemos, nós temos uma direção. Agora nós não estamos perdidos. Nós abrimos a Bíblia, olhamos para Jesus e falamos assim: eu quero imitar Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus. Mas como? Sozinho? Não. Em 1 Coríntios 15:33, depois você pode abrir lá, fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Significa que as boas companhias dão bons costumes. Não? Sim. Não precisa ser tão inteligente para saber disso. Então, o que acaba acontecendo é que agora eu tenho que buscar ser um discípulo com discípulos ao meu redor. Tanto que era assim que Jesus fazia. Ele mandava pessoas na missão de 2 em 2, não? Existia uma igreja incrível. Você pode ver isso no livro de Atos, a partir do versículo 42 até o versículo 47. A primeira igreja, como eles faziam? Eles se reuniam no pátio do templo, comiam pão em suas casas, partiam pão, tinham comunhão. Incrível, não? E eles se reuniam todos os dias ali para o ensino, para aprenderem com os apóstolos. Essa é a igreja do primeiro século, a igreja a qual nós estamos resgatando, e podemos ser discípulos de Jesus nessa igreja, amém? Amém. É o que Deus quer para cada um de nós. Você não se alegra com isso? Que agora tem pessoas que estão na mesma luta que você está, lutas até piores, passando por dificuldades, e você vai lá e conforta o coração dos irmãos, é confortado no seu coração, mas sabe que a vida de um discípulo é uma vida de imitação. É uma vida de imitação. É incrível, não? Tem como você ficar ingrato com isso? Irmãos, eu me esforcei o máximo aqui para que possamos entender gratidão. Amém. Amém. É uma luta para mim também estar grato todos os dias. Mas a gratidão não é um sentimento. A gratidão é um dever. A gratidão é um mandamento. É uma decisão. Eu quero decidir estar grato. Por isso eu preciso colocar meu pensamento nas coisas do alto. Amém. Sabe? E esse é o segundo ponto, que eu já falei do segundo ponto, tá bom? Que é o compromisso. Então, o que Jesus passou por mim me leva a ter um compromisso que vem por meio da gratidão. Por que nós somos comprometidos? Discípulos totalmente comprometidos. Não é isso que nós falamos? Porque somos gratos. Se você é comprometido sem gratidão, você faz parte de um exército. Só isso. Agora, se você é comprometido com gratidão, você entende o valor da cruz e não consegue ficar calado. E as boas notícias que nós escutamos aqui, quando Gabriel e Amanda falaram, são boas notícias que nós também vivemos no nosso bairro, no nosso bate-papo, onde nós estamos. Nós buscamos fazer o trabalho de Deus, nós convidamos pessoas, estudamos a Bíblia com as pessoas por gratidão, não porque merecemos, é porque não conseguimos ficar calados com o que Deus fez por cada um de nós. E aí eles vão dar as glórias, sabe?